todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobram, que nada sejam desperdiçados. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, olhem para cá, por favor, foquem na palavra. Você certamente já passou por uma situação tão difícil na vida, mas tão difícil. Não situações complicadas, mas situações complexas. E eu explico. Uma situação complicada é aquilo que acontece por fora. Por exemplo, você está dentro de casa, ali assistindo um filme, daqui a pouco, pum, acabou a energia. É uma situação complicada, mas já vai se resolver. Não depende de você. É uma situação, é um problema por fora. Isso é uma situação complicada. Agora, o que é uma situação complexa? É aquilo que acontece dentro de você. Você está em casa, assistindo um filme, a energia acaba, e você começa a ficar ansioso, com medo, achando que vai morrer, desesperado. É uma situação complexa, porque está falando das suas emoções, dos seus sentimentos. Para você precisa, então, gerenciar essas coisas. É algo que não depende do outro, depende de você. O apagão por fora, outros consertam. O apagão por dentro, você tem que rever isso aí. E se acender em Cristo. Ok. Às vezes passamos momentos difíceis na vida, que nós sabemos que temos que tomar uma decisão. Nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa. Mas a grande dificuldade nisso tudo é que você sabe que precisa fazer alguma coisa, mas esse dilema é tão complexo que você não sabe o que fazer e nem como fazer. Você já passou por momentos assim? Quando sabia que deveria fazer alguma coisa, mas ainda assim não conseguiu fazer, não sabia como fazer. A gente passa por momentos assim. Às vezes não sabemos o que fazer com um casamento entrando em divórcio. Você sabe que não está bem, você sabe que precisa fazer alguma coisa, mas às vezes não sabe como fazer. Às vezes passamos isso na criação dos filhos. Às vezes passamos isso nas finanças. Passamos isso na saúde. Você sabe que algo precisa ser feito, mas você não sabe o que fazer. E nem como fazer. Deixa eu te falar. Jesus sempre sabe o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Acreditar que Jesus sempre sabe o que fazer. Jesus sempre sabe o que fazer. Acredite nisso. Nós estamos diante de um Deus, escutem, amados irmãos. Nós estamos diante de um Deus da dádiva de sermos chamados filhos de um Deus. A Bíblia tem esse Deus como o Deus onipotente, ou seja, o Deus todo-poderoso. O Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Digam amém. A Bíblia nos mostra e nos apresenta, é o Deus que faz piscar as luzes. Quando fala dele, as coisas vibram. A Bíblia nos apresenta um Deus onipresente, que quer dizer um Deus que está em todo lugar, em todo tempo e o tempo todo. A Bíblia nos fala de um Deus onisciente.
A onisciência de Deus apontando para um Deus que conhece todas as coisas, de frente para trás e de trás para frente. O Deus que nos conhece, Ele sempre sabe o que fazer. Eu fico maravilhado quando eu leio o Salmo 139. O Salmo que demonstra onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Olha o que Davi diz sobre Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. E ele diz, antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Aí Davi diz bem assim, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Davi está boquiaberto. Davi está totalmente impactado e maravilhado com um Deus que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento e o Deus que está em todo lugar. E esse é o Deus que te chamou aqui nesse lugar. E esse é o Deus que te chamou para transformar a sua vida. Esse é o Deus que diz, a Bíblia diz que em Mateus capítulo 6, Jesus, o nosso Deus Salvador, disse, olha, o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O Deus que sabe do que você precisa antes de você pedir. O Deus que te conhece. O Deus que está em todo lugar. E que tem todo o poder para transformar a sua vida. Se você crê, por favor, faça barulho, aplauda bem forte, glorifique o nome de Jesus. Se é para Ele é mais forte, é mais alto, Ele é poderoso, Ele conhece tudo, Ele está em todo lugar. Jesus pode fazer o que você não sabe fazer. Aleluia! Estamos diante de um texto. João capítulo 6 relata o milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes. Esse milagre é retratado em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os evangelistas falam desse milagre. Certamente é um acontecimento importante para nós. Agora é interessante dizer que diante desse cenário aqui, a Bíblia diz que uma multidão, uma grande multidão, decidiu seguir Jesus. Eles seguiram Jesus porque eles tinham visto os milagres, as obras, os sinais que demonstravam o poder de Deus para a humanidade. E quando essa multidão decide seguir Jesus, escute bem, seguir Jesus demanda a atitude de sair do seu lugar para ir onde Ele está. É por isso que Jesus, de forma contínua e ininterrupta, você lê o Evangelho, Jesus sempre falando, venham a mim. Se alguém quiser me acompanhar, siga-me. Ele sempre nos dá a chance de ter a atitude correta. Para você seguir alguém, você precisa sair do seu lugar para estar junto daquele que te chama. Por exemplo, Udney, por favor, aqui. O Udney decidiu seguir minha voz de comando. Para que isso acontecesse, ele teria que sair da geografia dele, do lugar dele, para estar até aqui. E eu digo, Udney, siga-me onde estiver. Aí eu vou. É assim que um discípulo caminha. É assim que um filho de Deus caminha. Deus chama. E ele vai. Deus diz, dê uns 2 passos atrás. E ele vai.
Isso é seguir o Senhor. Quando você decide seguir o Senhor, isso quer dizer, você necessita sair do seu lugar, sair do seu mundinho, sair do seu quadrado e seguir. Deus diz vamos, e Ele vai. Ele não tem mais decisão própria. Ele não quer mais ir onde ele acha que é o melhor. Ele não quer mais viver longe de Deus. Ele quer estar junto do Pai. Porque Jesus disse, o Filho só pode fazer o que vê o Pai fazer. Obrigado. Aleluia. Ser cristão é isso, filho, filha. Ser de Deus é isso. É sair do seu mundo para viver o mundo dele. É sair do seu lugar para viver no lugar dele. Para viver com ele. Pois é. A multidão decidiu seguir Jesus. E diante dessa grande multidão que estava ali em busca do Senhor, sabe o que aconteceu? Jesus percebeu uma carência, uma necessidade. Jesus, Ele sempre observa as nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos. Ele disse, antes de vocês pedirem, antes de a palavra chegar à língua, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Então Jesus, Ele percebe uma multidão faminta. Só que eles estavam em um lugar sem padaria próxima. Um lugar onde os povoados, os centros eram longe. Eles não tinham como ali providenciar comida naquele momento, naquele cenário, naquele contexto. Só que Jesus olha para a multidão de uma forma diferente que os discípulos olham. Porque, repitam comigo, diga assim, porque independentemente de qualquer cenário, situação, contexto, Jesus sempre sabe o que fazer. Não importa o seu cenário, não importa o seu contexto, não importa as suas crises existenciais, não importa as correntes que te aprisionam até aqui. Talvez você diz em seu coração, eu acho que não tem jeito para mim. Eu acho que eu fui longe demais. Eu acho que eu brinquei demais de ser crente. Escute bem, não existe 1 centímetro, 1 milímetro da sua vida que Jesus não possa libertar. Ele é poderoso para fazer. Eu digo, Jesus sempre sabe o que fazer. Agora, guarda aí 2 conselhos imprescindíveis para que você viva do lado desse Cristo que sempre sabe o que fazer. Vamos lá, o primeiro. O Cristo que sempre sabe o que fazer, antes de fazer, Ele nos prova. Guarda isso. O Cristo que sempre sabe o que fazer, antes de fazer, Ele nos prova. Ele nos prova. Vamos ler o texto, por favor? João 6, versículo 5. Diz assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, disse ao discípulo, onde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6 diz, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. O Cristo que sempre sabe o que fazer, antes de fazer, Ele quer provar você. O que é esse provar, pastor? Provar é, no bom sentido, testar com o propósito de verificar a sua qualidade, ou o que você pensa, ou como se comportará diante de tal situação. O significado, então, de provar é testar com o propósito de verificar se você vai agir com fé ou sem fé. Diante de um momento difícil da vida, como você tem reagido?
conta-se uma história de 2 vendedores que vão para um lugar muito árido, um lugar muito quente. E eles eram representantes de uma marca de guarda-chuvas. Eles trabalhavam vendendo esse tipo de mercadoria. Então a empresa envia eles para esse lugar muito quente, muito ensolarado e tal. E eles vão apresentar a mercadoria. Só que quando eles chegam, eles percebem o ambiente geográfico, o calor intenso e tal. Então eles vendiam o guarda-chuva. Um liga para o patrão e fala assim: olha, não dá, aqui não dá. Por quê? Conferi com o povo aqui, tem décadas que não chove aqui. Aqui é uma furada, não tem como abrir. Aqui não tem como eles comprarem um guarda-chuva, nem chove, tem mais de 10 anos. Terra seca, barro rachado. Ele volta. O outro vê o mesmo cenário, faz a mesma pesquisa e ele fica sabendo: tem 10 anos que não chove. E aí ele fala bem assim pro patrão, manda umas carretas de guarda-chuva para cá. E o patrão diz assim: ué, rapaz, mas o outro disse que aí não chove há 10 anos. Você está mandando, até voltou, está voltando agora para a empresa. E você quer carreta de guarda-chuva? Ele diz assim: porque exatamente, não chove 10 anos. Mas eu vou apresentar a eles esse guarda-chuva para proteger do sol. Eles vão usar o guarda-chuva para se proteger do sol. Final, um sucesso. O povo não usou para chuva, mas usou para se proteger do sol. Então, como você tem reagido em momentos caóticos e difíceis da vida? Você tem pensado negativamente, dizendo: não vai dar certo, esse lugar é ruim, essa escola é ruim, esse casamento é ruim, esse namoro é ruim, tudo é ruim. Ou você vai olhar pelo olhar da fé e dizer: Deus, o Senhor pode me dar sabedoria. Aquilo que você não sabe fazer, Deus, o Cristo ressurreto, sempre sabe o que fazer. Talvez a sua falta de solução para algumas demandas da sua vida, sabe por quê? Talvez seja porque você não tem consultado aquele que sabe de todas as coisas. Você não tem buscado beber da fonte de todo conhecimento. Você tem se conformado em ouvir alguns dizendo algumas coisas. Você consulta a previsão, você consulta os astrólogos. Mas não consulta Deus. Você acorda de manhã, liga o rádio na FM, esperando o camarada dizer: Escorpião, hoje o seu dia. Acorde. Tenha conexão com Deus. Abre a sua Bíblia. Abre a palavra de Deus. Ouça Deus te chamar de filho. Ouça Deus te dizendo quanto você é especial para Ele. Ouça Deus te dizendo: eu posso te salvar, posso te libertar, posso mudar a sua vida, posso transformar a sua casa, posso abrir uma porta maior, posso curar você. Ouça a voz de Deus. A Bíblia diz assim, que aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Diga assim comigo: quando eu não sei o que fazer, preciso crer que Jesus sempre sabe o que fazer. Olha só, eu quero te mostrar agora as atitudes de um mestre, as atitudes de Jesus perante um problema, entre aspas, e as atitudes dos discípulos, e a atitude dos homens que não vivem ou que não aprendem a viver pela fé em um momento oportuno. Vamos lá. Diante daquela multidão faminta, percebam comigo, a Bíblia diz que Jesus disse o seguinte: onde compraremos pão para esse povo comer? Só que você viu qual era a intenção de Jesus respeitante à pergunta. Ele diz aqui, ele fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, para testar
qual seria a reação de Filipe. Porque Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Existem momentos na sua vida que você está aí perdendo a cabeça, perdendo o juízo, pensando em desistir, pensando que tudo acabou. Mas Jesus está olhando, te provando, te testando, para ver o que você vai fazer. Se você vai reagir com a mentalidade de Cristo, ou se você vai reagir com a mentalidade do mundo. Pois bem, eu disse que os 4 evangelhos narram essa história da multiplicação dos pães. Vamos perceber em Mateus 14, verso 14. Olha o que Jesus, como foi a atitude de Jesus perante essa dificuldade. Ó, Mateus 14, 14. Tá aí? Isso aí, vamos lá. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, ele teve o quê? Compaixão deles e curou os seus doentes. Olha, Jesus vê a multidão e cura, e abençoa, e resolve. Agora, vejamos aqui Marcos 6, 34. O que Marcos falou sobre a atitude de Jesus. Marcos 6, 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus vê uma multidão faminta, uma multidão necessitada. Ele diz assim: olha, eles são como ovelhas sem pastor. Quando Jesus te vê aí batendo a cabeça, correndo atrás do vento, no meio do deserto desse mundo, ele te vê e diz: tenho compaixão dele, ou dela, porque são como ovelhas sem pastor. Quer que eu abra um parêntese? Se tiver alguém aqui sem pastor ainda, procure a igreja. Não, pastor, o meu pastor é Jesus, o meu também. Mas o bom pastor sempre escolhe alguns pastores para cuidar de você. Tem mais, gente. Jesus, ele teve uma atitude diante daquela situação, daquela problemática que a multidão estava passando. Tanto em Mateus, Marcos e Lucas, encontramos Jesus dizendo algo. Coloque aí para mim. Na verdade, Jesus fala bem assim para eles: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou que os discípulos resolvessem aquele problema. Jesus disse: deem-lhes vocês mesmos algo para a multidão comer. E eles disseram: não, nós não conseguimos resolver isso. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como nós temos reagido diante dos problemas dessa vida, irmãos? Jesus disse: vocês podem dar à multidão o que comer. Ou seja, eu confio em vocês, eu capacito vocês, eu habilito vocês, eu dou poder a vocês, eu unjo vocês. E eles disseram: não, a gente não consegue resolver esse problema não. Nós só temos 5 pães, 2 peixinhos. Quantas vezes você deu desculpa, ou nós demos desculpas a Deus? Desculpas atrás de desculpas. Dar desculpas nunca resolverá os nossos problemas. O que você tem nas mãos, Moisés? É um cajado. É com esse cajado que você vai abrir o mar vermelho. O que você tem nas mãos, Davi? Eu tenho uma funda de 5 pedras. É com essas pedras e funda que você vai derrubar o gigante. O que você tem nas mãos? É o que você tem. Jesus quer usar o que você tem. Você tem algo valioso dentro de você. A Bíblia diz, Paulo diz, nós somos vasos de barro.
Ou seja, por fora parece nada, mas tem algo valioso dentro de vocês. O que é? O Espírito de Deus. As pessoas dizem que você não vale nada, você não presta. Escute bem, em Cristo Ele pega um vaso frágil, um vaso de barro, mas tem algo muito valioso dentro de você. Porque o diabo ataca com tanta força a sua vida? Porque ele sabe que tem algo valioso dentro de você. Ladrões não arrombam casas vazias. Tem algo grande dentro de você. Tem algo precioso dentro de você. Aleluia! Queridos irmãos, a Bíblia diz que Filipe, voltando a João 6, Filipe disse: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. André, o irmão de Simão Pedro, disse assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: vocês têm solução. Eles disseram: nada, nós não temos nada. É como a mulher, a viúva, estava desesperada com os filhos a ser vendidos. E o profeta disse assim: o que você tem em casa? Ela disse assim: eu não tenho nada. Ela lembra: mas eu tenho um pouquinho de azeite. Ou seja, sempre tem alguma coisa. Você sempre tem algo. Não é algo que você é suficientemente forte para operar. É algo que o próprio Deus plantou em você. Não diga não tenho jeito. Não diga é o fim. Não diga acabou. Não diga não, eu não sei o que fazer. Sim, sozinho não sabe. Mas com Cristo ele sempre sabe o que fazer. Ele sempre tem uma saída para você. Ele sempre tem um escape para a sua vida, para a sua casa. Quem crê aí, diga amém. Agora, algo interessante nesse texto é que os discípulos, eles falam o seguinte. Mateus 14:15 diz assim: os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão. Os discípulos disseram: a melhor solução é o quê? É mandar o povo embora. Eu poderia pregar mais meia hora sobre isso, mas não posso. Quantos crentes que mandam o povo embora? Quantos discípulos que mandam o povo embora? Manda um povo embora por sua falta de fé. Manda o povo embora por sua incredulidade. Manda o povo embora por sua vida, sabe, a sua vida de inconstância. Manda um povo embora pela sua falta de testemunho. Manda um povo embora por sua falta de bravura, de interesse, de servir e ser exemplo para aqueles que chegam. Jesus disse: vocês podem alimentar a multidão. Eu vejo isso em vocês. Eles disseram: não. Mande o povo embora. Agora, enquanto eles mandam o povo embora, Jesus manda o povo sentar. Mandem um povo embora. O pastorzão diz assim: não, leia comigo aí, gente, por favor. Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Isso quer dizer que, segura aí, o Cristo que sempre sabe o que fazer, sempre faz o que deve ser feito. O Cristo que sempre sabe o que fazer, sempre faz o que deve ser feito. O que deveria ser feito. Aquilo que você deveria fazer. Aquilo que eu deveria fazer. Tem muita coisa que você deveria fazer. Tem muitas coisas que eu deveria fazer.
Mas a nossa incredulidade, o nosso medo vai arrancando de nós tudo que Deus nos deu. Tudo que Deus nos preparou para viver algo grande, algo maior. Ele disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz. O Senhor nos deu o Espírito Santo, igreja. O Senhor nos deu o poder. O Senhor nos deu graça, autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho a toda criatura. Escute bem, eu não sei o que o mundo te disse, meu irmão. Eu sei que tem pessoas aqui, talvez sentidas por uma palavra que recebeu do pai, que recebeu da mãe, que recebeu do vizinho, que recebeu da esposa. Eu sei que existem pessoas feridas com alguma coisa que já passaram na vida. Mas eu te digo, o Senhor que cura feridas te trouxe aqui. O Senhor que transforma maldição em bênção te trouxe aqui, Nádia. O Senhor que muda a história, o Senhor que muda o trajeto, o Senhor que muda o destino, Ele te trouxe aqui para te dizer o que você não sabe fazer. Ele sempre sabe o que fazer. Se você crê, meu irmão, por favor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Cristo, que sempre sabe o que fazer, sempre faz o que deve ser feito. Ele sempre fará na sua vida o que deve ser feito. Sabe por quê? Porque Jesus, muitas vezes, Ele não vai operar da sua forma. Talvez a maioria das vezes, Ele não vai operar do seu jeito. Ele sempre faz da forma que deve ser feito. Não é da forma que você quer, é da forma que precisa ser feito. Em Marcos, capítulo 7, verso 37, diz assim: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia sobre Jesus: Ele faz tudo muito bem. Onde Ele toca para valer. Onde Ele opera para valer. Ele faz tudo muito bem. Não existem limitações em Cristo. Não existem insuficiências em Cristo. Não existem dificuldades em Cristo. Não existem fraquezas em Cristo. Ele é suficiente. Ele é poderoso. Ele é Deus. Ele é Senhor. Tudo é possível para Ele. Basta você crer. Deus que sempre sabe o que fazer, sempre faz o que deve ser feito. Aleluia. Eu tenho aqui, irmãos, uma frase que eu achei por demais interessante. Escute isso. Talvez você fale bem assim no seu coração: pastor, mas quem deu mole lá foram os discípulos. Foi eles que desacreditaram no que Jesus acreditava que eles poderiam fazer. Talvez você pense: não, ali foi com Filipe, foi com André, ali foram os discípulos. Comigo é diferente. E de fato é diferente. Então eu trouxe uma frase que diz bem assim: um sábio professor dizia: olhe para a frente, porque a prova é individual. E de fato, a prova é individual. Já percebeu quando você vai fazer uma prova muito importante na sua escola, sua faculdade, e aquela prova que é só você pode fazer? Olhe para a frente, porque a prova é individual. Ou seja, na vida com Cristo, as provas são individuais. Tem coisas que só você precisa responder. Não deixe que as pessoas respondam por você. Não deixe que as pessoas vivam a vida que Deus abençoou você. Cada um tem sua vida para cuidar da sua própria
vida. Muitas vezes estamos muito preocupados com a vida do outro, com a vida alheia. Nós sabemos e temos remédio e solução para todo mundo. Se fala de política, você seria o melhor presidente do mundo. Se fala de futebol, você seria o técnico da seleção brasileira que ganharia tudo. Se fala de trabalho, você já trabalhou em todas as empresas do mundo. Tudo você sabe. Você tem solução para o Brasil, para Israel, para o mundo todo. Às vezes só falta solução para você mesmo. Você consegue resolver o problema de todo mundo, menos o seu. Pessoas que acham que estão servindo. Eu estou servindo. Olha o que a Bíblia diz: amar o teu próximo como? Antes de amar o teu próximo, tem um como, grandão, como a ti mesmo. Ou seja, como amar o teu próximo se você não se ama, se você não se valoriza, se você não se respeita, se você não se conhece? É por isso que muitos estão morrendo, dizendo: eu estou ajudando tanta gente, mas como está a minha vida? Exatamente esta é a pergunta que você deve responder. Porque a sua vida está assim? Se você ajuda tanta gente, quer que eu te responda? Porque você não tem ajudado a si mesmo. Olhe para frente. A prova é individual. É você que precisa crer nas promessas de Deus. É você que precisa crer na palavra de Deus. É você que precisa abrir o coração e dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. O Senhor quer você. O Espírito Santo quer tratar você. Jesus sempre sabe o que fazer, da forma que deve ser feito. Vamos ver a solução. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10 em diante. Disse Jesus: mandem um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens, fora crianças e mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Jesus sempre sabe o que fazer e faz no tempo que deve ser feito. Os discípulos diziam: manda o povo embora. Ele diz assim: manda o povo sentar. O que é se assentar, gente? Ele estava dizendo o seguinte assim: meu povo, se assente, descanse, espere, paciência, eu vou prover. Se os meus discípulos não sabiam o que fazer, eu sempre sei o que fazer. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos que Filipe disse assim, lembra aliás o que André falou? Vamos novamente ver. André falou bem assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente, Senhor? André tratou os 5 pães e 2 peixinhos como nada. O que é isso aqui, Senhor? 5 pães, 2 peixinhos, o que é isso? A mesma provisão que André disse: vai dar para nada. O mestre pega a mesma provisão, levanta os céus, dá graças e reparte para mais de 5.000 pessoas. Ou seja, aquilo que os seus olhos carnais dizem não é nada, Jesus disse: pela fé poderia se multiplicar. Eu termino com uma frase do meu amigo Spurgeon. Sobre Jesus ele disse: Jesus sabia, ele sempre sabe. Diz alguém, tenho certeza de que não sei o que devo fazer. Este é um doce conforto. Jesus sabe.
Ele sempre sabe tudo sobre isso. Não pense que você pode informá-lo sobre qualquer coisa. Seu Pai Celestial sabe de que coisas você precisa antes de pedir a Ele. Ele sabia o que faria. Ele pretendia fazer algo e sabia o que ia fazer. Ele não estava com pressa, ele faz tudo com calma, serenidade, porque antevê o que fará. Jesus sempre sabe o que fazer. Ele sempre sabe